Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira da terceira semana do Tempo Comum, dia 30 de janeiro. Hoje a família franciscana celebra o dia de Santa Jacinta de Mariscote. Ela pertencia às irmãs da Ordem Terceira Franciscana e viveu de 1585 a 1640. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 4, versículos de 21 a 25. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Primeiro não a coloca num candelabro? Pois eu vos digo, prestai atenção em minhas palavras. Com a mesma medida com que medirdes, vós também sereis medidos. E com muito mais. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Depois Jesus continuou dizendo: e também eu vos digo, que aquele que tem, será dado mais. E aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante da palavra de Deus. E hoje creio que a grande pergunta que a liturgia do Evangelho faz para mim e para você é: com que medida eu meço o outro? E com que medida também eu meço a mim? Porque, como diz Jesus hoje, com a mesma medida com que medirdes o outro, vós também sereis medidos. No nossa primeira leitura de hoje, retirada da carta ainda aos Hebreus, já no final da carta, nós encontramos o apóstolo novamente apresentando para nós a supremacia do sacerdócio de Cristo. Cristo como sacerdote que é capaz de se compadecer de cada um de nós, porque ele também experimentou as nossas dores. Ele também experimentou as nossas fraquezas, exceto o pecado. Por isso ele está em sua glória diante de Deus e é capaz de se compadecer. Por isso o apóstolo faz um convite muito sério: acerquemo-nos do trono da misericórdia. Aproximemo-nos do trono da misericórdia com o coração compassivo, humilde, arrependido, sensível, para que assim possamos encontrar misericórdia diante de Deus e não com um coração soberbo e também arrogante, mas com um coração humilde. E dizer: acerquemo-nos então do Senhor com o coração e a consciência limpa, purificados de nossos erros e de nossos pecados pela água benfazeja da graça, e não abandonemos as nossas assembleias como muitos têm feito hoje. Quer dizer, já naquela época, muitos abandonavam as assembleias cristãs por causa das dificuldades, das perseguições, os extravios também da fé. Então diz ele: mantenhamos-nos firmes nesta esperança, acerquemo-nos do Senhor com a fé, e apoiemo-nos uns aos outros com a caridade. Aqui estão as virtudes teologais: a esperança, a fé e a caridade. Por isso o apóstolo convida a mim e a você a nos mantermos firmes nesta esperança, guiados pela fé e apoiando, ajudando um ao outro num caminho de caridade, porque a vida cristã existe para se doar. Se doar por causa de uma esperança e na força de uma fé. É assim então que nós vamos compreender o evangelho de hoje, onde Jesus está dizendo esta palavra para as multidões que estão ao redor dele. E ele então, vendo aquela multidão que anda atrás dele, começa a perceber que nem todos estão ali por sentimento de conversão. Muitos estão ali para satisfação de necessidades imediatas, de necessidades básicas. Estão interessados nisso, mas não de segui-lo. Tanto é que daqui a pouco vai acontecer a ruptura entre Jesus e essa multidão, de modo que ele vai terminar seus dias só, porque aquela multidão não se manteve no seguimento dele, não permaneceu com ele. Então agora Jesus, vendo os interesses dos corações, vendo as reais intenções das vidas, ele começa a dizer: com a mesma medida com que medirdes, vós também sereis medidos. Mas antes disso ele vai utilizar uma alegoria de imagem que é a luz. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E essa luz é fruto do encontro com o Espírito do Senhor, de homens e mulheres que renasceram do alto,
que nasceram do alto pela graça de Deus e que foram iluminados em seus corações. Homens e mulheres fortalecidos pelo Espírito, restaurados pelo Espírito e que são capazes de serem luzes. Por isso ele vai dizer: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo da cama ou debaixo de um caixote? Quer dizer, a vida cristã precisa ser manifesta. A melhor pregação que existe é o testemunho. E nunca nos esqueçamos que nem eu e nem você somos 100% perfeitos. Que todos nós carregamos essa dosagem de hipocrisia, essa dosagem de debilidade humana, de fraqueza humana, e isso não nos dá o direito, então, de nos julgarmos também perdidos. Porque não somos nós que nos salvamos, mas é o Senhor. Então, a grande pergunta de Jesus é: vocês estão sendo luz, mesmo com as fraquezas humanas, estão sendo luz para o outro? E como é que vocês estão medindo os outros também e medindo a vocês também? Porque eu vos digo, com a mesma medida com que medides o outro, vocês também serão medidos. Às vezes nos medimos como bons, como justos e honestos, porque vamos à missa todo domingo, comungamos, lemos a palavra de Deus, ajudamos em nossas pastorais, contribuímos com o dízimo, fazemos isso e fazemos aquilo, mas às vezes isso nos torna tão arrogantes e soberbos que o Senhor fica obscurecido em nossa consciência e em nosso coração. E assim passamos a ser desumanos, injustos, ao julgarmos os outros. Então, por isso agora Jesus diz: com a mesma medida com que medides, vós também sereis medidos. E também prestai atenção: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E depois Jesus diz: aquele que tem, será dado mais, será acrescentado mais. Mas aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado, porque ele não confia na misericórdia de Deus. Ele não confia na providência de Deus, mas ele confia na sua arrogância, na sua soberba. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje a palavra de Jesus é uma palavra assim, questionadora para mim e para você, porque todos nós nos colocamos diante do Senhor como homens e mulheres necessitados de misericórdia. Nenhum de nós pode se arrogar e soberbamente dizer que as nossas obras nos salvam, que nós já estamos prontos, já estamos perfeitos. Não, porque a salvação pertence ao nosso Deus, a misericórdia pertence ao nosso Deus. Agora, o que nós não podemos incorrer é neste erro, de soberba, de arrogância, que faz com que eu e você achemos que somos os melhores. E assim, começamos a olhar para os outros de cima para baixo. Você é pecador e eu não sou. Você é injusto e eu não sou. Você é mau e eu não sou. E eu não sou por quê? Porque eu vou à missa todo domingo, porque eu comungo, mas às vezes dentro de cada um de nós tem tanta coisa escondida, tanta coisa errada, e ninguém pode se esconder aos olhos do Senhor. Aos olhos do Senhor, não. Podemos enganar um ao outro, mas aos olhos do Senhor, jamais. E se tem dois que nós não podemos enganar, é o nosso travesseiro, quando colocamos a cabeça no nosso travesseiro para o descanso, porque ali está a nossa consciência, e também o Senhor. Então Jesus vai dizer: o que está encoberto será revelado, o que está escondido será manifestado, porque assim é o Senhor. Ele se encarrega, de pouco a pouco, de ir ajudando a mim e a você, de ir perdendo as nossas máscaras no transcorrer da história. É vivendo com o outro dia após dia que nós vamos descobrindo quem ele é. E é vivendo dia após dia que eu e você vamos nos descobrindo também quem somos. Então, tomemos cuidado com o julgamento. Tomemos cuidado com a medida que vamos fazer com o outro, porque com a mesma medida com que medides, vós também sereis medidos. Então, essa aqui está a advertência do Senhor para nós. E ele diz: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Santa Jacinta Mariscote, rogai por nós. Faltam 5 dias. Paz e bem.